Foi só o Flamengo começar a vencer jogos em sequência, utilizando o elenco, o grupo de jogadores, com o técnico Dorival Júnior revezando os atletas entre partidas de Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, para que ressurgissem as vozes que questionam a origem do dinheiro do Flamengo, que pedem o fair play financeiro e por aí vai. Bem, vamos falar sobre isso pela enésima vez, tentando colocar um pouco de luz num assunto que não tem nada de turvo, de complexo. É muito fácil entender o que acontece com o Clube Carioca, não é de hoje. E isso será analisado, será apresentado, será comentado nesse vídeo que tem um patrocínio de Speed. Speed, que é o novo Futebol Manager, isso mesmo. Você monta seu time, escala seu time nas principais competições do futebol pelo mundo e à medida que os jogadores vão atuando bem, você vai pontuando mais. E com isso você mostra os seus conhecimentos de futebol. Você pode competir com os amigos, isso mesmo, com o Speed. E eu já escalei o meu time para essa rodada de Copa Libertadores, você está vendo aí. E tem muito jogador do Flamengo por uma razão muito simples. O Flamengo joga em casa contra o Corinthians, já está 2-0, então a possibilidade de esses jogadores se destacarem, ela não é pequena, ela é bem razoável, pelo menos é assim que eu entendi. E aí, qual a sua estratégia para montar seu time para essa rodada de Libertadores no Speed? Você pode montar também da Premier League, que está de volta, da Bundesliga, que você acompanha no Futebol, por exemplo, com imagens ao vivo. Então, faça o download do Speed e participe, monte sua equipe, mostre que você conhece futebol, que você sabe como montar uma boa equipe. O Flamengo montou uma boa equipe? Não, montou um bom elenco. Cometeu muitos erros nos últimos anos, em algumas trocas de treinadores, algumas contratações, renovações de contrato, isso aí já foi amplamente discutido. Mas todo mundo sabe, todo mundo que tem o mínimo de atenção, que o Flamengo é um dos clubes que hoje nada com uma certa tranquilidade nessas águas aí turvas do futebol brasileiro, seu calendário maluco, justamente porque o Flamengo se organizou para isso. O Flamengo, em 2013, quando iniciou a gestão com o Eduardo Bandeira de Mello na presidência, e com a participação de muitos dos personagens que hoje estão aí nessa gestão, o próprio Rodolfo Landim foi um homem importante no início dessa retomada. Ele, o Valim Vasconcelos, que já se afastou, o Langoni, que até já é falecido, o Rodrigo Tostes, que é o homem das finanças na gestão atual e que também participou de todo aquele processo, o BAP, enfim, são vários nomes, várias pessoas que participaram da recuperação do Flamengo. Primeiro, naquele ano de 2013, definindo que o Flamengo trabalharia dentro da sua realidade. Para você refrescar a memória, o Flamengo tinha um jogador que era o mais caro daquele elenco, que era o Wagner Love. O Wagner Love foi devolvido para o CSKA, porque o Flamengo não tinha condições de manter o Wagner Love. Tinha que continuar pagando pelos direitos econômicos do atleta e o salário era muito alto para aquela realidade. O Dorival Júnior foi o técnico que o Flamengo encontrou, que essa diretoria daquela época, daquela diretoria que tem integrantes que estão hoje no poder, alguns que participaram da gestão anterior do Bandeira de Mello, lembrando que houve uma cisão, o grupo se dividiu em dado momento, mas manteve o mesmo conceito, a mesma ideia. O Dorival não continuou na época porque o salário dele na ocasião foi considerado acima daquilo que o Flamengo poderia pagar, até porque tinha um gatilho com reajuste, esse tipo de coisa. Isso gerou até uma briga do clube, do técnico na Justiça do Trabalho com o Flamengo logo depois. Mas enfim, o fato é que o Flamengo trabalhou com elencos fracos, com jogadores modestos, correndo o risco ali de ser rebaixado, ganhou uma Copa do Brasil, o Campeonato Carioca, é verdade, que foi surpreendente até, que em 2013, quando ganhou a Copa do Brasil, os times da Copa Libertadores já estavam novamente participando do certame, porque até 2012, quando o Palmeiras com o Felipão ganhou, os times da Libertadores não jogavam a Copa do Brasil, eles voltaram em 2013, o Flamengo foi campeão, foi algo surpreendente, eliminou inclusive o Cruzeiro, que era o time do momento e que foi campeão brasileiro naquele ano e no ano seguinte, 2014, era um time muito forte. Então, o que nós vimos nessa trajetória foi o Flamengo cortar na carne, passar anos pagando dívida, alavancando receitas, tentando recuperar credibilidade, fazendo parte do ato trabalhista. Então, todo mês uma quantia em dinheiro é colocada à parte, num acordo feito na Justiça, no Ministério do Trabalho, e aí aquele dinheiro fica ali disponível para que, à medida que os acordos vão sendo feitos com aqueles que entraram na Justiça contra o clube, você vai pagando essas pessoas. Foi um processo muito longo. E aí, só em 2015, com 2 anos e meio aí desse trabalho, que o Flamengo aproveitou a oportunidade para contratar o Guerreiro. Foi o primeiro jogador importante, junto com o Emerson Sheik. Por quê? Porque o Corinthians não estava conseguindo honrar seus compromissos com vários atletas e o Guerreiro não renovava com o Corinthians justamente por quê? Porque o Guerreiro tinha dinheiro a receber.
e o Corinthians queria renovar o contrato, mas o Guerreiro queria que o Corinthians acertasse a dívida. O Flamengo entrou no circuito e conseguiu, sem pagar uma multa rescisória, mas diluindo entre salário e luvas, que nada mais era do que um acerto até para compor aquilo que o Corinthians devia ao jogador. Então o Flamengo meio que comprou os direitos, pagando ao longo do contrato do peruano salário e esse adicional, que era, na verdade, parte do acerto feito entre as três pontas desse triângulo, Corinthians, Flamengo e o jogador com seus representantes. Então, o que acontece? O Flamengo depois foi trazer o Diego no ano seguinte, 2016, o Diego Ribas, mas porque estava livre do mercado, ele encerrou seu contrato com o Fenerbahçe. Só mais adiante o Flamengo foi começar a pagar multa rescisória, só em 2018, depois de vender o Vinícius Júnior por 45 milhões de euros, o Flamengo contratou o Vitinho por 10 milhões de euros. Então, aí começa realmente o Flamengo, ainda na gestão do Bandeira de Melo, depois com a gestão do Rodolfo Landim, a contratar jogadores, a formar um elenco mais e mais forte. Então, esse é um processo em que o Flamengo tomou um remédio amargo. Foram anos ali entrando dinheiro, e esse dinheiro não era colocado no futebol. Ele foi reduzindo dívida. O Bandeira de Melo foi até muito relevante no contexto da aprovação do Profut, muito atuante junto aos políticos, aos deputados, senadores em Brasília, ia toda hora para lá, e foi muito presente naquele processo, e foi feita na época a aprovação do Profut, e aí as dívidas federais dos clubes de futebol, não só do Flamengo, foram reestruturadas, parceladas. O Flamengo está lá pagando o Profut. Então o que as pessoas deveriam fazer é questionar os dirigentes de clubes importantes como o Corinthians, como o São Paulo, que estão endividados e que foram derrotados pelo time do Flamengo nessa última semana, fora de casa. Os dois jogaram como visitantes e perderam para a equipe rubro-negra, né, para titular e para reserva. O importante seria questionar esses dirigentes. Por que eles não fizeram isso? Por que nos últimos anos Corinthians e São Paulo não cortaram custos e se reestruturaram para que hoje pudessem estar contratando jogadores melhores e podendo ter uma perspectiva maior? Eu estou falando de dois clubes que têm torcidas imensas, a segunda e a terceira maiores torcidas do Brasil, Corinthians e São Paulo respectivamente, estão no principal mercado do país, ou seja, o potencial de arrecadação de ambos é enorme. Isso vale para outros clubes também em escala menor, mas que também poderiam se recuperar colocando a casa em ordem. Mas tirando o Palmeiras, que a partir da ajuda do Paulo Nobre, que além de emprestar dinheiro para o clube, a juros módicos, reestruturou o Palmeiras, colocou a gente qualificada dentro do clube para reorganizar o clube, e ali o Palmeiras começa a andar com as próprias pernas, o Flamengo foi o clube que fez isso. Mas agora o questionamento fica em cima do Flamengo. Os dois, gente, adorariam o fair play financeiro. Os dois adorariam o fair play financeiro. Porque o Flamengo e o Palmeiras são clubes autossustentáveis. Mesmo se a patrocinadora atual do Palmeiras saísse do clube, o que hoje é improvável porque a presidente do clube é a dona da empresa que patrocina, o Palmeiras teria toda a condição de conseguir bons patrocinadores em outros ramos, com outras empresas no mercado. Talvez não recebesse o mesmo valor, mas receberia uma quantia significativa, e a queda no faturamento anual do Palmeiras não seria algo tão expressivo assim. Não faria o Palmeiras entrar numa situação de dificuldade, de jeito nenhum, porque o clube tem outras fontes de receita. O Palmeiras é um clube sólido e estruturado. Não por acaso os dois estão sempre aí como protagonistas, mesmo cometendo alguns erros, troca de técnico, contratação do jogador, fases ruins, que acontecem no futebol, porque o dinheiro não garante que você vá ganhar tudo. Vide o caso do Paris Saint-Germain, que já perdeu na temporada retrasada o título francês para o Lille, que não consegue ser campeão europeu, que é o seu grande objetivo. Então é importante que as pessoas entendam, o fair play financeiro, ele não complicaria Flamengo e Palmeiras, ele complicaria outros clubes que não conseguem justificar os investimentos que fazem, por exemplo. Aliás, eu vou mais uma vez citar aqui o César Grafietti, que no Twitter teve que voltar ao Twitter nesse domingo, no dia 7 de agosto, para explicar de novo o óbvio. E ele escreve: estamos em 2022 e tem gente que ainda não entendeu as realidades de Flamengo e Palmeiras e a distância criada para os demais clubes. Pior, ainda insistem em teses furadas como comparar o futebol com ligas americanas, apoiar mecenatos e contratações sem lastro. Quanto mais apoiarem estratégias assim, mais a distância aumentará, porque os efeitos positivos de curto prazo serão danosos no longo. Não é liga, dinheiro de TV, nem reclamação que mudará o cenário. Só uma mentalidade de transformação pela gestão é que trará resultados. E planejamento, pessoas capacitadas, assessorias qualificadas, paciência, controles, transparência. Dá para evoluir. E aí ele usa uma expressão aqui, uma frase em inglês, que significa mais ou menos que é uma estrada longa e sinuosa, mas é preciso iniciá-la. Aqui as palavras do César Grafietti, ou seja, ele deixando bem claro que o Flamengo e o Palmeiras não temem o fair play financeiro, muito pelo contrário. Ele os ajudaria, porque cercearia investimentos não justificados que alguns rivais eventualmente venham fazendo ou têm feito. Esse vídeo tem um patrocínio de Speech. Com o Speech você monta o seu time, mas atenção, você monta o seu time dentro do seu orçamento.
Tem um fair play financeiro no speech. Você não pode sair gastando por aí de qualquer maneira. Você tem que usar o seu fair play financeiro também. Você tem o seu orçamento, contrata os jogadores nesse mundo virtual, monta a sua equipe para Libertadores, para outras competições e mostra os seus conhecimentos futebolísticos, tá? Você viu passando ao longo do comentário aqui os nossos destaques para os links que estão na descrição do vídeo, o clube de membros, participe, o nossa canal de cortes, faça inscrição lá, os melhores trechos das nossas lives, o nosso curso online de jornalismo esportivo, também o Uso 360 com as peças do canal, camisetas, canecas, a maneira de você apoiar e divulgar o nosso trabalho, o blog do Mauro César no UOL Esporte com textos diários sobre futebol. Aliás, o texto dessa semana, desse começo de semana, na segunda-feira, trata da SAF do Vasco e o dinheiro que vai entrar no Vasco e a necessidade do Vascaíno entender que o processo não é tão rápido assim, as coisas acontecem pouco a pouco. Veja o caso do Botafogo aí, que muita gente achou que de uma hora para outra ia ter um timaço, ia ganhar tudo, não é tão simples e tão rápido assim. E claro, destacando a nossa live que vai acontecer na terça para quarta, 1h30 da manhã. Vamos falar de Flamengo e Corinthians, mas às 1h30 da manhã, na madrugada, porque estarei no SBT, na Fute Live, no YouTube do SBT, assim que terminar a partida no Rio de Janeiro, pela Libertadores. E aí, 1h30 da manhã, um pouquinho depois, estaremos juntos aqui na nossa live da madrugada para falar desse jogo entre Flamengo e Corinthians, que definirá um semifinalista da Libertadores da América. E na quarta-feira eu convido vocês para acompanharem a Supercopa da Europa com o Real Madrid, Vinícius Júnior, Benzema e companhia, contra o Eintracht Frankfurt, que é o campeão da Liga Europa. É o campeão da Champions contra o campeão da Liga Europa, 4 da tarde no SBT. Quarta-feira estarei na transmissão com a narração do companheiro Luiz Alano. É isso, valeu e saudações.